Eu estava estudando sobre a escola bíblica dominical, né? O início dela, salvo engano, lá em 1855, em Petrópolis, casal de escocês veio para o Brasil, começa um trabalho ali, e como isso, principalmente no Brasil, né? Como cresceu assim, a escola bíblica dominical, e a gente tem assim, a gente se apoia na fala de que tem que passar pela escola bíblica dominical, né? O que vocês entendem, o que vocês pensam da EBD nos dias de hoje? A gente tem visto igrejas que estão parando com o EBD, né? A gente tem visto... e a gente assim, sempre foi muito assíduo, né? Começamos na escola bíblica dominical. Como é que vocês têm visto aí essa... Vamos ser primeiro. Verdade, né? A nossa igreja, né? A Igreja Missionária Evangélica Maranata, ela preza, né? Pelo estudo, pelo Ministério de Ensino, né? Então a gente tem um prédio, por exemplo, que é só de ensino, né? Então as nossas classes são divididas em classes de casais, adolescentes, jovens, casais 1, 2, 3 e 4, e a gente preconiza bem a escola bíblica dominical, né? A gente vê que não dá para... Igrejas que não tem uma EBD fica complicado, né? Realmente. A Maranata tem um diferencial. Ela tem a nave do templo, né? Paulo participa lá com a gente. Ela tem um prédio de 3 andares só para EBD. Ela tem mais estrutura para a escola bíblica e tem um templo maravilhoso em Campo Grande, enorme, né? Um templo muito bonito. Mas tem 3 andares de salas, um prédio e grande, né? Prédio grande, né? Grande. Só para estudo bíblico. Isso é um diferencial nos tempos de hoje. Queria deixar isso bem claro, bem destacado. Só colocar também que teve a EBF, né? 3 dias direto as crianças lá participando. E a nossa época também a gente participou muito da EBF, né? Escola Bíblica de Férias. Eu podia falar aqui sobre a escola dominical? Pode falar. Isso eu vou... Para não fugir do tema da escola dominical, eu vou dizer para você que a escola dominical tem... Deus usou a escola dominical para me converter a Ele. E se talvez não tivesse escola dominical, talvez eu não seguiria. Porque eu não queria ter uma religião. Eu pensava comigo mesmo, na minha cabeça. Muitas religiões, muitas vertentes de um monte de coisa. Se existe uma verdadeira, eu pensando, ela tem que ser diferente de todas. Porque se for igual, o que garante que aquela que é igual a outra, qual é a verdadeira? Se Deus existisse, a minha raciocínio humano, ele tinha que deixar algo que era um sinal que era ele, diferente de tudo. E quando você não conhece Cristo e tem uma pseudo-autossuficiência, isso dificulta muito você chegar perto de Cristo. Né? Porque eu tinha medo de ser... se era do Espiritismo, era o pai de santo. Se for no Espiritismo kardecista, era o mentor, eu lendo sobre essas coisas. Se for no catolicismo, é um padre. Se for na igreja evangélica, é um pastor, geralmente tudo ladrão, a cabeça que tinha, né? Pagar dinheiro do povo, aquela coisa toda. Né? Se for na questão das religiões orientais, era lá o guru, né? Era o sábio, era não sei o quê, era o filósofo, era não sei o quê. Eu falei assim, como nesse emaranhado de coisas, quem está certo, quem está errado? É muito difícil. Então, o que aconteceu comigo? Eu vou tirar alguns detalhes e vou chegar no fundo. O meu filho, quando nasceu, o meu sogro, olha como é que é importante, o meu sogro, um cristão simples, queria apresentar meu filho na igreja. Né? E eu já tinha programado o batismo na igreja católica, como todo mundo que não tem religião nenhuma, batismo, depois vão todo mundo comer um churrasco, aquela coisa toda de sempre, almoço, né, e tal. E ele teve uma coragem de falar comigo assim, porque eu sempre tive posição firme. No erro ou no acerto, mas tinha posição firme. Aí ele falou assim, deixa eu apresentar meu neto na Assembleia de Deus de Arthur Rios, que ele era de lá. Eu falei, o que é apresentar? Eu vou batizar ele. Aí ele falou assim, apresentar é que ele não tem pecado. Então você vai batizar ele e ele não sabe aquilo, ele não vai lembrar daquilo, aquilo não é nada. Aí eu fiquei observando. Um senhor já de idade, me falando, a gente era bem relacionado, né? Quando a coisa fica de religiosidade, eu sempre mantinha uma certa distância.
ainda mais que ele era crente, aquele crentez, né? Aí ele falou uma coisa certa, falou assim, você não pode apresentar, mas eu sou de Jesus, eu vou apresentar ele. E quando ele tiver a idade de 3 anos, levar ele na igreja para aprender as coisas de Deus. Aí eu falei, eu sabia que isso é lógico. Já tinha alguns padrinhos e madrinhas, né? Falei, então tá, você tem lógica, meu filho realmente não tem pecado, é um menino, uma criança. É lógico que você está falando que Deus guardar ele até o dia que ele tenha consciência para poder crer. Isso só entrou na minha cabeça, porque dentro da lógica. Estava dentro de uma certa lógica. Sim, Racional, sim. né? Falei, para mim não, mas para ele, então não vou mais fazer isso. Rapaz, alguns ficaram chateados, né? Porque não vai mais batizar, não vai ter mais tal. Aí houve a apresentação, aconteceu aquela coisa toda, passaram-se 3 anos. A minha esposa, para cumprir a obrigação, levou ele para Maranata, que era a igreja das irmãs crentes. E a gente já tinha tipo uma ovelha negra, a gente não queria nada com Jesus, não. Eles eram crentes lá e a gente era a vida da gente. Mas como ela fez a promessa lá para levar o garoto, então que ele vire crente, a gente não. o Lucinho, meu filho. E conclusão da história. Quando a minha esposa, domingo, foi para a igreja para levar ele, ele chorava muito e não deixava ela embora. Ela tinha que ficar lá tomando conta dele, ficou presa na igreja. Eu sozinho em casa, eu pensei assim, esse povo está indo para a igreja, eu não sei nada de negócio de Bíblia, eu vou começar a ler, procurei a Bíblia dentro de casa, tinha uma Bíblia velha do meu avô lá, de português arcaico, e comecei a ler. Nesse domingo que ela levou, eu li o livro de Mateus todinho. E eu quando terminou ali aquelas coisas de Jesus falando na cruz e tal, aquelas coisas, que as palavras de Jesus são muito fortes, né? As palavras de Jesus são, não vou entrar em detalhe aqui, mas entrou com uma faca no meu coração. E eu fiquei emocionado com a morte de Jesus na cruz. Aquela emoção, veio as lágrimas, assim, que isso que tá ficando maluco, cara? Deixando levar para uma história de um livro feio e velho e tal. O homem não chora. Uma hora, ela acabava o culto meio-dia, aí ela estava chegando já, eu peguei e escondi, mas eu senti o maior prazer em ler. Aí aconteceu o quê, meu irmão? No outro domingo, ela levou o garoto de novo. Aí eu, Marcos é menorzinho, li rapidinho. Aí eu senti um prazer. Eu não sabia que era Deus que estava dando prazer. Estava trabalhando. Estava trabalhando. Sim. Resumindo, aí eu recebi um convite, Deus amoleceu a dureza da família para visitar Maranata. Aí foi num domingo de noite, me lembro. E aí o pastor pregou, eu não lembro o que pregou, não lembro nada, minha esposa, a gente estava ali como visitante e tal. Aí o pastor fez o seguinte apelo, olha só, quem quiser receber oração, vem aqui na frente. Eu falei, Naila, receber oração, já recebi, jorei, já recebi passe de espiritismo. Oração de crente não vai fazer mal nenhum. Aí fomos à frente. Aí, quando acabou, pastor, agora o próximo passo é você escola dominical, você aceitar Jesus. Aí veio o pessoal dar parabéns. Eu falei, vocês estão dando parabéns por quê? Minha família, a parentela dela, né? Você agora é que? Eu falei, não sou, não. Aí comecei, falei, não sou, não. Ele falou que era para vir receber o pastor Carlos. Deus usou o pastor Carlos, porque eu não iria nunca à frente. Mas eu falei, não vou. Aí o pastor falou assim, mas pelo menos, né, vocês deram o primeiro passo, mas tem que ter o segundo passo da escola dominical. Eu aceito para a escola dominical porque eu tenho muitas dúvidas, eu já estou lendo a Bíblia, eu tenho dúvidas. Eu vou vir só... Lá até hoje. Né? A escola dominical me me fixou, me pescou. Quantos anos? Entendeu? Já tem 29 anos, pelo menos. Entendeu? Aí até hoje. Aí eu quis contar isso por causa da chamada da EBD. Sim. A EBD, e eu perguntava tudo, eu era um cara muito chato. Meu cunhado falou assim, me deu um livro grosso assim, chamado Estudando a Bíblia Sozinho. A fome era muito grande. Aí eu tenho um pouquinho de autodidata e fui estudando. Ele me pergunta mais que eu não aguento mais você. Aí me deu o livro. Aí eu lia o livro ali, aquela introdução, como é que era, onde é que escreveu, onde não escreveu, quem escreveu, quem deixou de escrever, aí lia na Bíblia. Acabava, ia lá de novo no livro, lia aquele, depois ia lá e lia na Bíblia, confirmando que isso o cara falou. Sim, claro. Aí Deus já estava guiando, eu não sabia que estava sendo guiado, e o prazer era muito grande. E ela continua, né, graças a Deus. Mas aqui se batizou? Aí quando eu batizei, o versículo-chave é esse, né, para mim, né, de João 8,32, né, e foi assim e é o que é a minha bandeira. E tem outras coisas que eu amo na Bíblia, a resposta de Pedro, né? Para onde iremos? Só tu tens palavra de vida eterna.
né? Tem que beber o meu sangue, comer minha carne, porque o meu sangue é a verdadeira bebida, a minha carne é a verdadeira comida. E sem mim, vocês não têm vida em si mesmo. Essas palavras de Jesus, elas ecoam dentro de mim de uma forma muito forte. E é o que eu tento passar para os alunos, essa vibração. Você que dá aula na EBD, dá aula no seminário. A linguagem, o conteúdo é um conteúdo que a gente se familiariza, mas a linguagem precisa ser diferente. A linguagem que você fala no seminário é uma linguagem mais técnica, a linguagem na EBD é uma linguagem mais dentro do alcance dos alunos. Você encontra alguma dificuldade nisso? É verdade, né? Na escola bíblica não tem assim, até pela quantidade de tempo também, né? A escola bíblica nossa lá é 1 hora de aula, não dá para aprofundar certos temas, né? Então é um processo realmente diferente de um seminário que você pode abranger aquelas doutrinas ali, aprofundar, né? Realmente. E vocês trabalham com revista ou pega um tema e desenvolve o tema? Temos uma revista. Revista, né? Nossa revista é da editora Cristã Evangélica. Aí estamos estudando a história de Israel. Começamos lá em Abraão, né? Pelo início da promessa, né? Gênesis capítulo 12. Já estamos no ministério do profeta Eliseu. Vamos até o cativeiro babilônico. Maravilha. Já passamos pelos reis. Maravilha. Bom que vai calçando, né? Trazendo conhecimento Isso, histórico, geográfico, né? Verdade.